Acerto da injeção rápida, mapa principal por eficiência volumétrica, são os assuntos de hoje do FT Education Responde. Tudo bem, pessoal? É o Christian da FT Education. Eu estou em mais um FT Education Responde hoje. E a ideia é falar de dois assuntos bem interessantes. E a gente vai iniciar sobre acerto da injeção rápida. E a pergunta é do Ismael Alves. E a pergunta é a seguinte: bom dia, será que a minha rápida está ruim por causa da fase? Se eu deixo o carro na lenta e vou dar a primeira acelerada, a sonda vai para 2.0. Mesmo com a rápida, com 32 milissegundos, a sonda fica pobre. Já na segunda acelerada, a sonda fica 0,65. Instalei em 4 carros aqui e o mesmo defeito. Bom, primeiro, muito obrigado, Ismael, pela pergunta. E aí a gente vai ter que iniciar o teu problema por uma questão que a gente aborda muito no treinamento nível 1, que é a parte de projeto. Se eu tiver um problema de projeto, dificilmente eu consigo resolver com eletrônica, tá? A eletrônica não é uma caixinha de milagres. E a gente vai entender quais possíveis problemas que a gente pode ter aí no teu projeto. Primeiro, eu posso ter uma borboleta exageradamente grande para o volume deslocado do motor. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, eu ter um volume de pleno exagerado também somado à borboleta. Às vezes o coletor dual pleno com uma borboleta exagerada gera um problema exatamente esse que você está descrevendo para nós, tá? Outra questão é que a gente tem que entender que a formação de mistura é essencial para um bom funcionamento. Então eu preciso ter um injetor com spray adequado e bem localizado no coletor de admissão, porque você informa que primeiro vai a 2.0, ou seja, extremamente pobre, é sinal que está chegando ar antes do combustível. Bem possível que a formação de spray está chegando atrasada, ou seja, o teu combustível está chegando depois do ar, tanto é que na segunda acelerada fica 0,65. Então me parece muito problemas de projeto. Eu já vi casos semelhantes, não é tão comum, com problemas de ignição também, ou seja, uma ignição não muito eficaz, também pode não queimar. Então ele não consegue queimar aquele primeiro golpe de combustível que ele recebe, está tão rico, o motor falha naquele momento e aí a gente não tem injeção rápida. Mas falando sobre esse assunto, tá? Sobre a parte de programação da injeção rápida, é de extrema importância que a gente entenda um aspecto em relação aos produtos Fueltech. Eu tenho duas lógicas de programação da injeção rápida, linha FT e linha Power FT. Na linha FT, eu tenho uma grande facilidade porque eu sempre tenho meus injetores trabalhando, todos eles em conjunto, todos trabalham, que é o que a gente chama de multipoint, na linguagem original, o chamado full group, né? Todos os injetores são acionados juntos. Dessa maneira, o combustível fica acumulado no coletor de admissão e aí eu não tenho tanta dificuldade de suprir o combustível no momento de uma entrada brusca de ar, que é o caso da injeção rápida. Quando a gente migra para a linha Power FT, além de ter a possibilidade do semi-sequencial e do sequencial, eu também tenho uma outra lógica de programação, que é a interpolação entre dois parâmetros. Inclusive, vou colocar uma imagem para vocês aqui, vai facilitar. Eu tenho lá uma interpolação da minha posição de acelerador em relação ao meu combustível em relação a RPM, ou seja, eu vou ter um tempo de injeção por um determinado RPM e esse tempo de injeção pode ser diferente no RPM mais alto. Isso vai interpolar com a posição do acelerador. Isso me traz uma série de benefícios no momento da programação, principalmente em rápidas ou aplicação de combustível de injeção rápida em regimes que não sejam esse que tu está falando, que é aquela primeira acelerada, né? Imagina que eu tenho lá uma desaceleração a 5.000 RPM e empurro o pé de novo. Não é a mesma necessidade de combustível que teria, por exemplo, no RPM mais baixo. Então, ficaria muito rico na linha FT e na linha Power FT a gente pode corrigir esse problema.
Mas a coisa muito importante, Ismael, que é essencial, a base da programação da injeção rápida é o mapa principal. Primeiro se constrói muito bem o mapa principal, falando em mapa 2D. Primeiro a gente tem o mapa lá por carga ou TPS, e depois um incremento de combustível por RPM ou decremento, né, dependendo da necessidade que o meu motor tem. E aí eu vou ter um incremento de combustível sobre o resultado do mapa principal, que é injeção rápida, no momento de uma aceleração muito rápida. Normalmente motores que têm o mapa principal acertado por TPS precisam de menos rápida, e motores que têm o mapa principal acertado por MAP necessitam de um incremento um pouquinho maior e uma tendência diferente de incremento de combustível. Mas não esquecendo que é um incremento sobre o mapa principal. Então, se a base da casa não está boa, se o mapa principal não está bem construído, é bem possível que você tenha problemas de injeção rápida. Se tu tens lá uma marcha lenta bem acertada e o mapa principal na transição lá, que tu está acelerando, ele não está bem acertado, ele está pobre demais, tu tem que botar muito combustível da rápida, isso vai te gerar um problema semelhante a esse que você está descrevendo. Então, eu te dei algumas possibilidades de análise aí, espero ter ajudado aí na tua dúvida. Tá bom, Ismael? Bem, vamos para a segunda pergunta do Marcos Silva. Christian, sempre aprendo muito aqui no canal, obrigado, Marcos. Mas confesso que para a maioria do pessoal, principalmente fora da pista, o pessoal do dia a dia, a programação é muito complexa. Creio que a parametrização via VE, que é eficiência volumétrica, daria um público novo para vocês e facilitaria muito a vida de quem tem o desejo de ter uma FT, mas não quer levar o seu carro a cada necessidade de ajuste para um preparador. Bom, primeiro, obrigado pela tua pergunta. Marcos, a linha Power FT, desde as primeiras versões, já tem a possibilidade de ter um mapa 3D via eficiência volumétrica, ou seja, VE já é uma realidade da linha Power FT desde as primeiras atualizações, tá? Normalmente a gente não fomenta muito, tá? Talvez tu tenha um conhecimento acima da média das pessoas que a gente tem contato. Nos treinamentos que eu ministro pela FT Education, o que eu percebo? O pessoal tem muita dificuldade de entender o conceito de eficiência volumétrica. Para quem tem dúvida, vou colocar um link aí para vocês de um vídeo falando sobre eficiência volumétrica, onde o conceito de eficiência volumétrica que é a relação, né, ou a divisão entre o volume real admitido pelo motor e o volume calculado pelo cilindro. Primeiro que para a gente obter esse valor de eficiência volumétrica certo, já é complexo para as pessoas entenderem o conceito. Segundo, que eficiência volumétrica sem ter um sensor MAF já fica bem mais complexo de medir realmente. Tem que trabalhar com relações por MAP, tá? É possível? Tem como acertar. Mas como a gente vamos falar assim, vamos fazer um Pareto aí, né? 80-20. 80% das pessoas não compreende eficiência volumétrica no meu entender, posso estar errado. E 20% compreende. E está disponível para esses 20%. Por quê? Quando a gente fala de eficiência volumétrica, o cara tem que entender o quanto o meu motor atingiu nessa relação. Por exemplo, olha, meu motor está numa condição de máxima eficiência volumétrica, está com 90% de eficiência volumétrica, o motor naturalmente aspirado. O motor turbo está com 1.5, 1.8 de eficiência volumétrica. Quando a gente fala de motores que são acertados com mapa principal, voltado aí para tempo de injeção ou para o percentual, que é o duty cycle do injetor, na minha opinião é muito mais palpável, é muito mais fácil de um novo entrante perceber, porque tempo de injeção é o tempo que o injetor ficou ativado. E se a gente fala duty cycle, é o percentual do volume que o meu injetor tem. Por exemplo, eu tenho um injetor de 80 libra-hora. Se eu estou usando 50%, eu estou usando só 50% da capacidade dele. Esse é o entendimento, na minha opinião, mais popular. Mas respeito muito a tua opinião e se você quiser aí utilizar na linha Power FT, a eficiência volumétrica está disponível aí em todos os produtos. É só clicar lá, seleciona lá, clica em cima da tabela em 3D, seleciona com o botão da direita, vai aparecer uma lista ali que vai ser tempo de injeção, duty cycle e VE, e você vai poder selecionar aí a opção eficiência volumétrica
para buscar o seu acerto aí de acordo com a sua necessidade. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Espero ter atendido aí a sua dúvida. Então, pessoal, finalizamos mais um FT Education Responde. Esperamos que a gente tenha atendido a expectativa de vocês. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se no canal para receber as notificações. E se você tem alguma dúvida, faça um comentário aqui abaixo, que a gente pode selecionar a sua pergunta e trazer para uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.